Amados, vamos para mais um tema com gostinho de quase férias, né? Então, estamos no nosso penúltimo tema antes do nosso recesso, do nosso descanso, graças a Deus. E não é por isso que eu vou deixar a peteca cair nesse momento, ao contrário. Vamos dar mais um gás, mais um golinho de água, erguer a cabeça, produzir mais um texto, que a gente tem um tempo aí à frente para descansar um pouco. Hoje falaremos sobre cyberbullying, mas que tratar de cyberbullying é também tratar de bullying. Então vamos acabar falando sobre as duas formas de violência que se diferem em principal, no meio em que essa violência acontece, tá certo? Vamos para mais uma proposta estadual, pelo menos até o fim das nossas aulas antes do recesso, será tema estadual, então prestando atenção para a leitura da coletânea e discussões. O texto número 1. O que é o bullying? Antônio Carlos Amador Pereira. Quando o termo bullying apareceu, ele descrevia intimidação sistemática e contínua que ocorria principalmente às escondidas na escola. Alunos que tinham algumas características que chamavam a atenção sofriam com o que se chamava de bullying. Aparece de tudo na tradução em português, como o valentão, por exemplo. Mas a intimidação é o termo que mais se aproxima do significado. A pessoa que sofre bullying, ela é intimidada por outra pessoa ou por um grupo. De uma forma que pode ser física ou verbal. Um ponto importante, essa intimidação é frequente. Por exemplo, conheci uma pessoa que ficou 8 anos na escola sofrendo intimidações e gozações porque era gorda. Por que o bullying acontece muito na escola? Porque o indivíduo é obrigado a ir todos os dias. Mesmo se alguém cisma com ele porque é gordo, usa óculos, tem algum problema de fala e etc. Quando a pessoa é obrigada a frequentar o ambiente em que isso acontece, ela é massacrada e sua vida começa a ficar insuportável. Hoje eu vejo uma tendência de pôr tudo no mesmo balaio. Qualquer caso de gozação e deboche é chamado de bullying. Mas isso é algo que existe onde há seres humanos. E com adolescentes é muito frequente. Se é uma brincadeira ocasional, que acontece um dia ou outro, eu classificaria de forma diferente. As pessoas usam a palavra pelo impacto que ela produz. Tem políticos que chegaram a dizer que sofrem bullying político. Não é bem assim. Se tudo é bullying, nada é bullying. Se você usa demais o termo, ele perde sua força. Se você usa óculos, é careca e uma pessoa cisma em falar disso, isso não é bullying. Se eu vou num campo de futebol em que poderiam debochar de mim por ser careca, eu posso colocar um boné. Mas se você conviver todo dia com pessoas que ficam marcando esse aspecto, aí vira bullying. É um problema porque produz estresse constante. Então, quando eu falo de bullying, eu estou falando de uma violência que é uma violência frequente, que é uma intimidação que é repetitiva. Então, ela se caracteriza pela repetição, Ela se caracteriza pela frequência, não por uma situação esporádica. Certo? Por que então que acontece mais na escola? Porque é onde as crianças, os adolescentes e jovens passam a maior parte do tempo. Por ser uma violência constante, isso vai gerar um estresse, isso vai gerar um trauma, isso vai gerar uma deficiência ali que é de maior grau, do que lidar com uma brincadeira que é esporádica ou até uma violência que é esporádica, Texto 2. Você já deve ter visto essa cena em centenas de filmes. O valentão, que persegue os nerds, mostra um lado sensível e conturbado.
Na verdade, toda aquela agressividade é uma reação a traumas de infância, problemas em casa e pais exigentes e ausentes. Uma série de valentões da ficção se encaixa nessa definição, que busca uma origem complexa, por vezes sofrida no comportamento agressivo. E essa explicação também é a mais popular nos estudos de psicologia. Nos últimos anos, porém, outra hipótese surgiu para defender que quem pratica bullying é mais feliz e autoconfiante. Ou seja, na verdade é praticado porque traz vantagens para quem o pratica de autoestima e até menor risco de depressão. As autoras chamam sua tese de a origem evolucionária do bullying adolescente. Publicada em 2015, a pesquisa estudou 135 adolescentes canadenses de 13 a 16 anos que frequentavam a mesma escola. Eles foram divididos em 4 categorias, de acordo com seu comportamento. Os bullies, né, que são os que praticam, as vítimas, tá? E os bullying vítimas, que são a mistura dos dois, né? Eu tanto sou agressivo como eu sofro, eu tanto agrido como eu sofro. E os espectadores, que são aqueles que não se envolveram nem se interferem no conflito. Cada estudante respondeu a questionários sobre autoestima, saúde mental e status social, dentro dos grupos de convívio na escola. Como seria de se esperar, os bullies eram os mais populares, e bem acima até daqueles que não se envolviam nas agressões. Então, quebrando com aquela visão de que, aquele paradigma, né, de que aquele que faz bullying, na verdade, é aquele que sofre algum tipo de violência em casa e não sabe como expressar essa violência de forma afetiva ou expressar uma opinião de forma afetiva e aprende a ser violento, né, o ciclo da violência, como a gente já discutiu em alguns momentos, fica atento a esse tema aí, tá? Só dando uma dica, falar de violência, não sei, quem sabe, né? Esse estudo vem trazer uma perspectiva contrária, né? De que, na verdade, aquele que é o praticante do bullying, o agressor, vamos dizer assim, ele o faz, né? Justamente porque ele dá uma sensação de autoconfiança, eleva a autoestima, eu tenho um status social, eu sou popular, então para me manter nesse grupo eu cometo esse tipo de violência, né, esse ato perturbador, enfim. A todo o que está por trás ali não é o indivíduo necessariamente que sofre traumas na infância, mas é o indivíduo que mantém um status de popularidade na escola. Certo? Texto 3. São inúmeras as causas do bullying. Ambientes socioeconômicos e culturais mais carentes são mais propensos a ele, bem como a exposição das crianças e adolescentes a conteúdos audiovisuais violentos, a ausência dos pais na educação ou a existência de pais violentos. Simplificando bastante, pode-se dizer que a causa mais propícia ao surgimento da conduta violenta é uma educação principal calcada na ausência de limites, basicamente punitiva, por meio da qual se castiga mediante ameaças, intimidações ou agressões físicas diretas, e a partir da qual a criança interioriza que a violência é uma forma aceitável para atingir um objetivo. O menino educado à base da violência física ou psíquica aprenderá de forma consciente a vê-lo como algo normal. Sem dúvida, exercerá contra os outros esse tipo de ação. O agressor não aprendeu a gerar empatia nem foi educado à luz da ética e dos valores necessários para se respeitar as diferenças. Costuma ter autoestima fraca, que requer reforços vindo de fora, daí a necessidade de exibir os maus tratos. Tende a ser impulsivo, egocêntrico, com resultados escolares ruins. Pelas estatísticas, tem grandes chances de que provenha de um ambiente sociocultural inferior. Como educadores e pais, temos que estar atentos
para uma série de sintomas, por meio dos quais podemos detectar quando a criança está sendo vítima de assédio. Mudanças de comportamento, tais como ansiedade, tristeza, irritabilidade, apatia, insônia, pesadelos, verbalização de culpas, comportamentos de fuga, perda de autocontrole, choro frequente, recusa em ir à escola, queda brusca de rendimento escolar, somatizações como dor de cabeça, de barriga, vontade de vomitar. Não quer participar de discussões ou atividades da escola, não se relaciona bem com os colegas. O que esse texto 3 vem traçar? Né? Claro que ele vai... claro que o texto 2 tem uma perspectiva dentro de um estudo e o texto 3 tem outra. Né? Nesse texto 3, em específico, ele vem delinear o perfil desse menino, que é um menino que comete o bullying. Então, quando a gente fala de violência, gerar violência, a gente fala desse ciclo que se retroalimenta, nós estamos falando que se dentro de casa ou no seu meio social, aquele guri aprendeu que as reações devem ser tomadas por meio da violência, por meio da agressividade, ele naturaliza esse tipo de comportamento e exterioriza com as relações próximas a ele. Seja um colega da sala, seja um irmão, enfim. Então, essa ideia de que violência é aprendida, né? Então, um indivíduo que vive num ambiente em que há pais que agem violentamente, de forma verbal ou fisicamente, né? Ou que não impõem limites para determinados, né, violências, e ao não impor limites, ou que agem, né, violentamente para tentar impor limites, isso vai fazer com que, inconscientemente, esse menino entenda que a violência é o único caminho para se conseguir aquilo que quer. Então, há um perfil de garoto, né, de garota, que comete o bullying. Assim como é necessário falar, né, que esse indivíduo, que isso significa que ele vive num ambiente que socioculturalmente é um ambiente inferior. Como assim socioculturalmente? Um ambiente que se preza por violência e não por educação. E educar não é ser violento, tá? E é preciso pensar também nos sintomas, né? Daqueles que estão sofrendo bullying. As mudanças de comportamento, como ansiedade, tristeza, insônia, pesadelos, né? Tentativas de fuga, né? De comportamento de fuga, não querer ir a eventos escolares, não querer se relacionar com as pessoas. Os sintomas físicos que podem indicar determinada somatização, como dores na barriga, dores de cabeça, recusa-se ir à escola. Então, tudo isso pode indicar que esse menino está sofrendo por algum tipo de violência que é frequente, que gera um estresse constante, que ele está tentando lutar contra isso, evitando contato. Proposta estadual. Escreva um texto dissertativo sobre como a sociedade pode tanto favorecer como estimular o cyberbullying, cada vez mais frequente e mais grave do que o bullying. Então, se os textos motivadores nos falavam, nos induziam, né, ao bullying, e dentre principalmente ele ao bullying na escola, porque é o ambiente onde a gente mais passa tempo, né? Mas existe bullying no trabalho, né? Que a gente vai todo dia para lá. Como que a sociedade ela favorece que o cyberbullying se mantenha frequente e estimula isso de alguma maneira. Vamos começar nossas discussões pensando, né, na questão de internet, porque quando a gente fala de cyberbullying, a gente está falando de uma violência repetitiva, mas que acontece no meio cibernético, no meio, né,
da tecnologia nas redes sociais. Então, eu trouxe uma pesquisa da revista Galileu, a revista Galileu é uma revista que trata de questões científicas, sempre, tá? Que fala sobre o bullying e o cyberbullying. Então, em tempo de internet, a falta de maturidade emocional tende a gerar agressões ainda mais fortes. Então, um dos motivos é a falta de maturidade emocional. Afinal, a rede oferece agilidade e alcance para difamar qualquer pessoa, e o fato de estar escondido atrás de um computador, com a ilusão de que não será descoberto, torna o agressor mais ousado e impiedoso. Então, aqui eu já levanto um ponto, né, sobre o tema. Como a sociedade favorece e estimula o cyberbullying. Então, com o advento da internet, com o indivíduo estar protegido por trás de uma tela de computador, devido à falta, então, de uma legislação eficiente no Brasil e a falta de maturidade emocional, além de a internet propiciar a propagação, né, a dissolução de determinadas fontes de maior alcance, isso torna um ambiente propício para que esse agressor seja muito mais ousado e impiedoso do que se estivesse, por exemplo, numa escola com todos ali vendo e ele sendo descoberto. Então, o ambiente da terra do ninguém, vamos dizer assim, a internet, é um ambiente propício para que essa violência ocorra. O bullying é um fenômeno que tem sido associado à depressão e à baixa autoestima, bem como problemas na vida adulta relacionados a comportamentos antissociais, instabilidade e trabalho e relacionamentos afetivos pouco duradouros. Então, se eu estou falando de bullying, aqui também eu falo de cyberbullying. E falar de depressão, falar de autoestima associado a esse tipo de violência constante é como consequência de uma violência que não está sendo fácil devido à fragilidade desse indivíduo pós-moderno de ser digerido, devido à falta de maturidade, devido à fortificação de ser digerido e de se colocar em vez de somatizar isso, certo? Mantendo, né, a pesquisa da revista Galileu, uma pesquisa comandada por especialistas das universidades britânicas de Sandfield e Nottingham mostram que 80% dos entrevistados passaram por pelo menos uma situação constrangedora de cyberbullying no trabalho. Então, a gente sai um pouco da zona de escola e aí a gente fala de cyberbullying no trabalho. Então, eu tô ali, né, as redes sociais propiciam que a violência com pessoas do trabalho ocorram contra mim, por exemplo. Mas o alto índice de pessoas atingidas por essa prática não é exclusividade de países que já convivem com a tecnologia há muito tempo. No Brasil, em cada 5 adolescentes pratica um em cada 5 adolescentes pratica bullying, segundo os dados do IBGE apurados em 2012. Outra pesquisa realizada pela ONG Plan Brasil em 2010 mostrou que 10% dos alunos das escolas públicas e privadas particulares, disseram ter sofrido bullying. Então, mesmo que nós sejamos novos, eu coloco entre aspas, no advento, né, dessa tecnologia, nós temos um alto índice de pessoas que cometem e sofrem índice na escola, e bullying na escola. Então, isso não é uma prática exclusiva de países que convivem há muito tempo com essa tecnologia. Então, pensar que o bullying e o cyberbullying, eles ocorrem em ambientes em que eu esteja ali com frequência, né, para que a violência ocorra com frequência também. Nesse mesmo estudo, né, Rodrigo Nedgen reforça que, diferente de antes da internet,
Não adianta mudar a escola, mudar de casa, de cidade ou pagar perfil. As imagens continuam circulando e acabam expondo a gente. Então, quando eu falo de bullying, né, eu estou falando, o que eu posso fazer para parar de sofrer esse tipo de violência? Vou mudar de escola, vou mudar de cidade. Na internet isso não acontece. Por quê? Porque eu tenho um ambiente que propicia a ampliação, né, e a divulgação dessa violência, dá muito mais força a essa violência, porque eu estou sendo, ninguém está me vendo, para ser descoberto demora, né? Tornando esse agressor mais impiedoso, vamos dizer assim. E essa divulgação abala muito mais, né? O indivíduo, porque não é possível de ser cancelado, não é possível de ser mudado, não é possível de ser alterado sem que tome proporções altíssimas, certo? Por isso que se abala muito mais do que o bullying, né? O cyberbullying abala muito mais do que o bullying. Porque o bullying eu consigo sair dessa escola, ir para uma outra cidade, mudar de casa, mudar de bairro, que eu me vejo livre de determinada ofensa de determinada pessoa, de determinada violência. O cyberbullying não. É muito mais cruel e impiedoso e se alastra em questões de segundo. Então, a interferência do cyberbullying naquele indivíduo que está sofrendo é muito mais grave. Porque essa ideia de que as pessoas passarão a me ver assim, né? A sociedade dá a aparência de que tudo importa, o que importa é o que está sendo postado, quando me expõe numa rede social de forma difamatória, isso impacta na minha autoestima, isso impacta naquilo como eu me identifico. Porque hoje eu vivo uma sociedade em que eu sou aquilo que eu posto, eu sou aquilo que eles veem de mim, não aquilo que eu realmente sou. Enquanto o bullying somente acontece durante um espaço presencial entre vítima e agressor, o cyberbullying estende-se para além dos ambientes públicos e de convivência, os quais a vítima é obrigada a frequentar determinados horários. Dessa maneira, o cyberbullying tende a ser mais massacrante, pois não há meio para que a vítima fuja dele. Afinal, mesmo em casa, isolada em seu quarto, ela vai receber mensagens ameaçadoras, ofensas em redes sociais ou via mensagem de texto. Tá aí como é um massacre, né? Mantendo esse mesmo viés, uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos acerca do cyberbullying entrevistou cerca de 20 mil pessoas em 28 países do mundo. Segundo os dados levantados, a Índia ocupou o primeiro lugar no ranking de casos de cyberbullying. E o Brasil encontra-se logo em seguida, no segundo lugar. Em nosso país, 30% dos pais e responsáveis legais por menores entrevistados afirmam que os filhos envolveram-se em casos de cyberbullying ou vítimas ou agressores. E olha como isso é preocupante. Mas por que isso, né? Nós temos uma legislação que ela existe, né? Porém, ela ainda é uma legislação frágil, né? Não tem um real cuidado de várias esferas públicas além da lei, certo? Além de algumas poucas políticas públicas para sanar isso. Eu vou mostrar para vocês como seria adequado isso como que os outros países reagem, como o Brasil reage, tá? Foi desenvolvida uma lei em 2015 pela presidente, né? Então, presidente, no caso, ex-presidente Dilma Rousseff, que é a lei contra o bullying e o cyberbullying, lá em 2015. Então, olha, tem 5 anos.
A Lei 13.185 instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática e Bullying e define a prática como todo ato de violência física ou psicológica intencional ou repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduos ou grupos contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Então, isso aconteceu em 2015, uma tentativa de sanar, né, de cuidar das pessoas que sofrem esse tipo de bullying ou o cyberbullying. Mas como isso ocorre em outros países? Lá no Catar, existe uma lei que trata do abuso em meios tecnológicos e estabelece um programa chamado OBPP. Nele, pais, professores, adolescentes, pais, professores, estudantes e comunidades são incentivados a trabalhar juntos para conseguir diminuir a taxa de bullying. Então, além de ter uma legislação específica, eu tenho uma lei sobre o abuso em meios tecnológicos, né? Abuso, violência em meios tecnológicos. O que falta aqui? Na Finlândia, e olha assim, mais que isso, os pais, professores, estudantes e comunidades trabalham juntos para tentar sanar disso. Olha a diferença, que a gente só tem a lei, né? Já na Finlândia, existe um projeto que chama Kiva, né? Acho que é assim que se pronuncia, com foco em quem assiste ao bullying e na responsabilidade de uma pessoa em intervir e denunciar, com outra abordagem nos Estados Unidos, sendo um dos países mais completos em relação a leis de privacidade e segurança dos dados, cerca de 20 leis por setor. Isso impacta e monitora as ações do cyberbullying. Na Finlândia, então, eu também responsabilizo aquele que assiste e não denuncia. Nos Estados Unidos, eu tenho 20 leis para cercar os espaços cibernéticos e monitorar as ações de cyberbullying. Então, olha como em nossa sociedade se propicia esse tipo de agressão nas redes, porque eu não tenho uma lei dentro específica para vieses tecnológicos. Eu não tenho um mecanismo de trabalho de comunidade, pais e professores que estão ali verificando essa violência dentro da internet. Eu não tenho eu não responsabilizo quem não denuncia, mesmo aquele que não participa, mas que presencia. Há uma necessidade, né, de entender que o cyberbullying, assim como o bullying, é um problema social e não um problema de família. No Código Penal brasileiro, né, nos artigos 138 de calúnia, 139 de difamação, de injúria, constrangimento ilegal, ameaça e falsa identidade, tratam dos crimes contra a honra, mas também são considerados crimes cometidos através, né, da tecnologia, calúnia, difamação, constrangimento, como cyberbullying. Então, eu tenho nesse código, dentro desses artigos, penas para esse tipo de violência, que podem ser fora da internet como dentro da internet. Tá bem? Os crimes de calúnia, injúria e difamação se encaixam no cyberbullying e definem a mesma penalidade para o infrator, dependendo do delito, de 1 mês até 3 anos de cadeia. Mas, claro, você não vai impor uma pena para uma criança, um adolescente menor de 18 anos, um jovem menor de 18 anos. Então, haverão outras formas de penalizar, mas se a gente fala que o cyberbullying ele ocorre muito mais entre adolescentes do que em adultos, certo? Ele vai, no máximo, para uma fundação casa, ou vai começar a oferecer produtos, oferecer cuidados à comunidade. Eu tenho aqui alguns vídeos que tratam sobre bullying e cyberbullying e alguns, não vídeos, mas leituras da BBC, tá certo?
para vocês se embasarem um pouco mais e se desenvolverem efetivamente. Já já a gente parte para nossa aula presencial, penúltima aula antes da nossas férias tão desejadas. Beijo, meus amores, até já!